Deus colocou um diamante bruto em ti. É verdade. Você precisa aprimorar isso. Como é que você aprimora isso? A Bíblia diz que ferro afia ferro. Sim. Aprimora com pessoas, Com pessoas. que sabem mais do que você sobre aquela determinada área. Como é que eu me conecto com essas pessoas? Você não precisa ser amiga dessas pessoas. Sim. Você só precisa estar em ambiente em que essas pessoas estão. Vou estar, yeah. Se você não tiver acesso a esses ambientes, compra livros dessas pessoas. Leia artigos que essas pessoas escreveram. Sim. Veja vídeos dessas pessoas. O que eu tenho dito às pessoas, você não pode copiar a pessoa. Copia princípios. Uau. Inicialmente você até pode copiar o estilo, mas você tem que se livrar disso a médio e longo A prazo. caminhada, sim. Você precisa entender quais são os princípios que ele aplicou para chegar onde chegou. Quando chegou. Para trazer mais clareza nisso, eu, quando decidi escrever este livro, nós vendemos mais de 12 mil cópias. Uau. É um best-seller a nossa realidade. Uau. Eu, quando decidi escrever esse livro, eu escrevi com essa disposição mental. O livro vai ser um best-seller. E como é que eu fui confirmando e afirmando essa certeza? Eu decidi escolher na minha biblioteca 8 livros. Eu disse que eu tenho mais de 400 livros. Sim, sim. Escolhi 8 livros na minha biblioteca que são best-sellers. Escolhi livros de John Maxwell, O Homem Mais Rico da Babilônia, George Clason, Pai Rico, Pai Pobre. Escolhi O Monge Executivo, um dos livros mais vendidos sobre liderança. Sim. Escolhi 8 livros. E comecei a ler os livros. Escolhi também um livro do Augusto Cury, um que vendeu muito. Comecei a ler os 8 livros. Li os 8 livros, depois comecei a estudar os 8 livros. Eu cheguei à conclusão que os 8 livros tinham 3 coisas em comum que tornavam os best-sellers. Então, eu extraí desses 8 livros princípios. Sim. E quais eram os princípios? Vou contar 2 apenas. Uau. O primeiro princípio que eu aprendi dos 8 livros, e eu vi que todos eles tinham em comum, é que todo livro best-seller conta a história. E eu comecei agora a pesquisar. Qual é o livro mais vendido do mundo? A Bíblia. Conta a história de Jesus Cristo. Uau. O segundo livro mais vendido no mundo é um livro que conta a história. O terceiro livro é um livro de história. O quarto livro era o livro Harry Potter, Sim. que deu origem à série Harry Potter. Era antes um livro de 700 páginas. Quinto livro, conta a história. Quando eu fui ler esses livros, você lê John Maxwell, ele conta a história. Lê Pai Rico, Pai Pobre, conta a história. O Homem Mais Rico da Babilônia, conta a história. O Monge Executivo, conta a história. Augusto Cury, conta a história. Uau. Então, eu disse, vou contar a história no meu livro. Jesus. É um princípio que eu aprendi. Eu não copiei a forma como eles escreveram. Yeah. Eu aprendi a extrair princípio. O que ele está fazendo? Qual é o princípio que ele está a aplicar? Por exemplo, um dos meus mentores, que é o pastor Ismael, a forma que ele prega, eu observo, ele aplicou um princípio. Para além da unção, Sim. existe um princípio detrás daquilo. Sim. Você precisa aprender o princípio. Não pegar a mensagem dele, e enquanto ele está falando, também está escrevendo, sim, depois ir também pregar. tá Não, escrevendo. não faça isso. Yeah. Então você tem que extrair o princípio. Qual foi o princípio? O segundo princípio que eu vi em todos estes livros é que os autores do livro são autoridade no assunto em que eles escrevem. Ou seja, as pessoas percebem essas pessoas como uma autoridade no assunto. E quando Jesus ensinava, as pessoas se maravilhavam. Os evangelistas, Marcos, Lucas, João, sempre frisavam. As pessoas se maravilhavam da sua doutrina, porque ele falava com autoridade. É verdade. Está vendo, né? É verdade. Então eu vi, não. Eu preciso ser uma autoridade naquilo que eu faço. Sim. Naquilo que eu quero escrever. Eu quero escrever. Educação financeira. Uau. Então eu embarquei nessa jornada e me tornar uma autoridade nessa. Comecei a publicar só no Facebook sobre educação financeira, comecei a fazer vídeos sobre educação financeira,